A minha família foi construída aqui no Quilombo Vila Joana Pérez. A base de sustentabilidade da minha família foi o rio Joana Pérez e também a agricultura familiar. A minha família ela trabalha nas duas partes, como pescador e como agricultor. O que eu me construí como pessoa quilombola que eu sou, né? Os meus pais vivem da agricultura familiar. Minha família, meus avós sempre viveram da agricultura familiar, sobretudo do plantio da roça mesmo, fazendo farinha e outros derivados da mandioca. Na minha época, nós não tínhamos tecnologias, então a infância era muito livre, né? Entre o rio, a rua e a casa. Sou nascida e criada na comunidade do Baixo Itacuruçá. Moro desde os meus 21 dias de nascido, quando minha mãe faleceu, e eu, desde então, moro com meus avós. Estudei na Escola Quilombola Santo André, desde as minhas séries iniciais até concluir o ensino médio. Oportunidade esta que eu tive, que muitos dos meus familiares, de meus amigos da comunidade não tiveram. A minha primeira memória com relação aos estudos é lá em casa com meus pais, com meu pai sobretudo, ele ensinando aos meus irmãos, nessa época eu era muito pequeno, a ler a partir de uma cartilha de ABC que tinha na época, né? E como eu sou o caçula de 7 irmãos, os meus pais fizeram um esforço de me propiciar a mim o acesso à educação formal. E isso aconteceu quando eu tinha ali por volta dos meus 9, 10 anos, foi que eu passei a frequentar a escola, aí já na cidade, em Ituberá. E a minha alfabetização foi um tanto quanto tardia, né? Eu me alfabetizei entre 10 e 11 anos de idade. Na minha trajetória educacional, eu não estudei aqui na comunidade. A minha mãe formou família fora da comunidade, em outro bairro aqui da cidade. Então eu tive educação nas escolas públicas desse bairro, mas sempre em escolas municipais. E ao longo da escola pública, eu fiz o Fundamental 1, Educação Infantil, tudo numa mesma escola, que tinha próximo à minha casa. E no ensino médio eu fui para o Instituto Federal, onde eu fiz o ensino médio técnico em hospedagem, que foi inclusive uma virada muito importante da minha formação acadêmica, me dando acesso a outras perspectivas intelectuais que foram muito marcantes na minha trajetória educacional. Eu gosto muito de ser chamada Márcia Crioula, porque crioula faz referência à história do meu povo, né? E aí, inclusive, estou pensando muito em colocar dessa forma, né, nas referências, né? Quando terminar meu doutorado, não sei se vai ser possível, mas acho que sim, né? Para ser achado por esse nome. Foi aqui que eu comecei, né, toda a minha história enquanto liderança. O meu ensino básico eu estudei todo aqui na comunidade, que é uma escola de ensino fundamental. Já o ensino médio eu precisei me deslocar para uma outra comunidade, né? Na Amazônia, as realidades dos territórios quilombolas são distintas. Aqui, por exemplo, em Oriximiná, os nossos territórios são bem distantes da sede do município. Cachoeira Porteira, por exemplo, são 12 horas entre a cidade e a comunidade. Com isso, é impossível você cursar o ensino médio indo e vindo para o território. Na época que eu fiz o meu ensino médio, aqui na comunidade não tinha, né, não tinha até hoje, continua ainda não tendo o ensino médio, então a gente precisa se deslocar daqui para uma outra comunidade, uma comunidade agroextrativista. Esse nosso percurso, né, feito daqui até a outra comunidade, ela se dava por meio de casco, né? A gente ia remando, não tinha transporte escolar, então era um percurso que tinha várias dificuldades, porque dependia muito do tempo, quando a água estava vazando, estava enchendo, sol muito quente, então tudo isso trazia um pouco mais de dificuldade nesse percurso escolar. Aqui nos nossos territórios quilombolas de Oriximiná, há uma dinâmica de parentesco muito forte. Nesse sentido, eu nasci no Quilombo Palhau, no território Alto Trombetas 2, que é onde vivem os familiares da minha mãe, e ainda na infância eu fui para Cachoeira Porteira, que é onde vivem os familiares do meu pai.
Então é lá em Cachoeira Porteira que eu passei toda a minha infância e parte da juventude. Saí de lá aos 15 anos, após concluir o ensino fundamental, quando eu precisei vir para a cidade. Na verdade, eu sou filha de professora, né? Meu filho, minha mãe foi quem me alfabetizou. Convivi a vida toda, né, nessa questão de ver uma pessoa, né, no magistério, dando aula, mas assim, na verdade, eu sempre gosto de contar isso porque eu não queria ser professora. Porque eu vi o sofrimento dela, né, assim, minha mãe era professora muito seriada, né, tinha ano que era 40 alunos, imagina, né, professora com 40 alunos numa escola muito seriada, para alfabetizar, para dar aula e também trabalhar na roça, porque ela, né, agricultora, tinha que fazer comida, tinha que fazer a própria merenda, né? Tinha que buscar leite de merenda de casa, da escola e os afazeres de casa. Então, assim, eu não queria muito, né? Só que eu digo muito que era o que tinha pra gente, né? Era o magistério na cidade, né? Eu precisei sair de casa com 12 anos para estudar na cidade, que não tinha, né? Na época era 5ª, 8ª série, né? E aí precisei sair de casa para estudar. Então, assim, quando eu terminei, né? Era magistério ainda, depois mudou, né? A nomenclatura aumentou mais dos anos. Em 94, aí em 95 eu fiz o concurso, né? Ela me incentivou muito, né, nessa profissão. E aí passei e comecei a trabalhar, né? Estudei até o que seria o 9º ano hoje e na sequência eu tive que parar de estudar por conta do trabalho. Eu trabalhava na roça, tirando piaçava e aí não dava condições de você chegar a tempo de ir para a escola e voltar, e aí eu parei de estudar durante 3 anos. Ao longo da minha formação, o que foi muito importante foi tentar criar um paralelo entre o trabalho e o estudo. Porque como a minha família toda é daqui de Cabo Frio, eu não tinha exatamente um lugar para morar ou uma fonte de renda que me ajudasse a ficar na cidade. Então trabalhar foi muito importante e esse percurso foi um pouco árduo, mas eu consegui ao longo dos 4 anos de formação terminar a graduação e dar início a uma especialização que eu fiz na própria UERJ mesmo, dentro do campo de linguística. Esse vir para a cidade é um vir carregado de dores, né? Porque nós deixamos nossas famílias, as nossas relações no território e chegando na cidade nós temos uma vida totalmente diferente, né? Outras relações, sobretudo para mim que precisei morar com uma família distinta e ter que me dividir entre trabalhar e estudar para conseguir concluir o ensino médio. A minha comunidade quilombola, ela fica a cerca de 2 horas, 2 horas e meia de tempo de viagem para chegar até Belém e chegar até o UFPA. E para mim chegar na UFPA, desde a graduação, eu precisava sair da comunidade na segunda-feira, às 4h30 da manhã, pegar barco, chegar até a cidade de Abaetetuba, que é a cidade sede do município, pegar moto até o terminal e de lá pegar ônibus até chegar no porto de Barcarena e de lá atravessar novamente de barco. E aí lá em Belém pegar Uber ou ônibus para chegar até o local onde a gente fica hospedado durante a semana, dividindo casa, quartos, kitnets com outras pessoas da família ou conhecidos da comunidade. 2012 é quando surge o processo seletivo especial, que foi a reserva de vaga para indígenas quilombolas na Universidade Federal do Pará. E foi o primeiro ano que eu fiz também, né, o processo seletivo especial para ingressar no ensino superior. Eu fiz o processo novamente em 2015, que era para ingressar em 2016, que foi o ano que eu consegui ser aprovado em 2016 no curso de serviço social. Após a minha conclusão do ensino médio, eu fui para Manaus, porque também nós moramos muito distante de Belém. Manaus acaba sendo muito mais próximo para nós, mesmo sendo a capital do Amazonas, acaba se tornando mais próximo. Então eu estudei toda a minha graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Ao longo da minha formação, no ensino médio, eu tinha que escolher que curso de graduação fazer, porque o interesse surgiu porque os professores sempre estimulavam a gente a procurar algum tipo de formação e um curso que fosse interessante pra gente. Como eu não sabia muito bem para onde caminhar, mas eu gostava muito de linguagem e comunicação,
eu escolhi fazer letras na UERJ e aí eu fiz a graduação em letras em inglês e literaturas. E a UERJ foi meu objeto de escolha porque dos professores que eu tive ao longo do ensino médio e também no pré-vestibular do estado que eu fiz para me preparar para o vestibular, os professores que eu mais gostava, que eu achava que tinha uma didática mais interessante, eram todos da UERJ. Então eu acreditava que se eu fizesse a formação onde eles fizeram, eu teria uma boa prática profissional, como eles tiveram também. E por isso eu mudei para o Rio de Janeiro com 19 para fazer a graduação em letras. A universidade chega para mim como algo que eu não esperava. Em 2014, eu conheci um processo seletivo especial para comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores, né, o povo negro. E essa informação chega até mim como uma surpresa, né, porque eu não conhecia o UFPA, não conhecia o curso, que foi o curso de Ética no Desenvolvimento, que é um curso basicamente para povos e comunidades tradicionais, o qual eu ingressei na universidade. Eu adentrei a UFPA no ano de 2018, através do processo seletivo especial para indígenas e quilombolas. Me formei no ano de 2023 e durante esse período eu precisei, juntamente com a Associação dos Discentes Quilombolas da Universidade Federal do Pará, que é a ADQ-UFPA, enfrentar e travar várias lutas para que a gente conseguisse permanecer dentro desse espaço, um espaço que não é construído para nós, não foi criado para nós, mas que nós sabemos que é nosso por direito. O curso de Ética no Desenvolvimento foi uma virada de chave, porque ele vai tratar da realidade do sujeito, né? Do sujeito quilombola, do sujeito indígena, porque ele é formado em duas modalidades, né? Na pedagogia da alternância. Ele tem o tempo universidade, que a gente vai para a universidade, e tem o tempo comunidade, que a gente retorna para a comunidade. O tempo universidade a gente passa 2 meses, que é o janeiro e fevereiro, e julho e agosto. Então, quando a gente retorna da universidade, a gente vai fazer pesquisa na comunidade. Então, isso foi muito importante para a gente, como sujeito quilombola que somos, entender o processo de nossa identidade, dos nossos saberes, né, a realidade das nossas comunidades. Terminei o meu ensino médio ali por volta de 2002, não é? E naquele momento eu entendi mais ou menos o que era a universidade e para que servia. E aí em 2005 surgiu na minha cidade uma instituição oferecendo cursos de licenciatura à distância. Dentre os cursos disponíveis eu optei por História, porque era uma disciplina que eu sempre tive uma relativa facilidade. Na sequência eu fui fazer uma especialização em História do Brasil. Nessa transição do final da graduação, eu já tinha internalizado o desejo de fazer um mestrado. Porque, assim, a meu ver, tem primeiro a nossa luta, né? A nossa luta para estar ocupando a universidade, né? Trazendo, partilhando também. A gente tem muito que contribuir, né? A partir dos nossos engajamentos nas lutas. E vice-versa, né? Eu acho que a comunidade, né, a universidade, quando tem a academia, quando tem esse pensamento também, né, de fazer atividades específicas, né, também tem essa compreensão de que a gente pode estar contribuindo, construindo, né, novas estruturas, digamos assim, né, dentro da universidade, né. Comecei a ler um livro que era Torturado, e a partir da leitura eu me encantei muito com as narrativas contadas pelos seus personagens. E por mistérios inexplicáveis da vida, eu tive um sonho bem específico em que me chamava para voltar a estudar a questão quilombola dentro da formação social do Brasil. E aí esse desejo muito forte me levou a procurar o programa de mestrado aqui do Cefet, que era em Relações Étnico-Raciais e que me daria a oportunidade de dar um foco maior e tentar voltar um pouquinho atrás e voltar a estudar as raízes que me formaram e me permitiram chegar até aqui. Em 2011, eu ingresso no mestrado em História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E lá nesse mestrado eu permaneço pesquisando Lagoa Santa e aprofundo os estudos sobre esse processo de expoliação que a comunidade sofreu. E eu volto para o doutorado em 2014. Estudei mestrado em Cartografia Social e Política na Amazônia, na UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, uma vez que eu já era pesquisadora do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia desde o início da minha graduação.
Então, algo que me chamava muito a atenção era compreender esses conflitos que nos atravessavam aqui no Trombetas, seja as relações das comunidades com a mineração, com unidades de conservação, que desde a década de 60 estão operando nos nossos territórios, foram implantados à beira do Rio Trombetas. Cursei o doutorado em antropologia na Universidade Federal do Pará, focalizando justamente no projeto Novas Minas, que é um projeto novo, que nós sabemos que a bauxita ele é um minério esgotável e com isso há necessidade de implantação de novas minas, né? Então a pesquisa foi muito no sentido de compreender qual era a participação das comunidades quilombolas diante dessa expansão da mineração, quais eram as estratégias empresariais. Adentro nessa pós-graduação através de um edital suplementar, que foi no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA. Entro com uma outra perspectiva, agora com uma perspectiva mais ampliada, com conhecimento comunitário e como liderança, né? E começo agora a discutir outras realidades, e isso só vem reforçar aquela importância de como a educação é importante na vida do sujeito quilombola, indígena e outras minorias. Em 2024, eu fui aprovada através, novamente, de políticas afirmativas, e eu sou a 7ª da minha família a entrar no curso superior e a primeira a estar numa pós-graduação a nível de mestrado. Então, a oportunidade que meus avós eles não puderam dar para os meus tios, eles sempre buscaram incentivar e fazer o máximo possível para que os netos deles pudessem acessar a educação que eles não puderam. Meu avô ele estudou até o 4º ano, que é do ensino fundamental menor, e a minha avó é analfabeta. Então, hoje é algo que a gente valoriza muito, é a educação, porque é através da educação que a gente consegue acessar os nossos direitos e as nossas conquistas. Então, na comunidade tem muitos professores hoje, né? Nem cabe mais nas escolas, né? E nós já temos, acho que, 5 mestres, né? A educação escolar quilombola hoje está nos primeiros pontos de pauta da luta política, né, da CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, né? Então, assim, a gente entende, né? Eu digo a gente porque é uma ideia que não é minha só, ela é discutida, né? E, assim, eu gosto de conversar muito com a Givânia, né? Que é uma liderança nacional, né? Que tem incentivado muito para a gente construir subsídios, né? Construir conhecimento nesse sentido, né? De fortalecer as nossas intervenções, digamos assim, né? E contribuir também para a própria universidade, para estar buscando realmente o que é direito para a gente. Então, eu acho que a minha pesquisa, né, o que eu penso em realizar, né, tem muito a ver com isso, né, que é uma pauta que é importante nacionalmente também, não só para a comunidade, né, mas também para os quilombos do Brasil como um todo. Eu fui o primeiro quilombola da Universidade Federal do Pará, né, fui aprovado pelo PSE e que ingressei também no curso de serviço social, no mestrado em serviço social. Fui o primeiro quilombola. E hoje, dentro da universidade e fora da universidade, eu venho fazendo pesquisas relacionadas a territórios quilombolas, justamente por eu pertencer a esse grupo, relacionado aos saberes tradicionais e também sobre a questão socioantropológica dentro das comunidades. Então, esse acesso dentro da universidade possibilita que a gente retorne para o território e fortaleça a nossa base. Mas eu acredito que a minha formação, ela cria uma ponte possível para mostrar outros potenciais das pessoas da comunidade, ajudar com leitura de documentos mais difíceis, debater coisas que nem sempre são acessíveis por conta da baixa formação que existe aqui na região num todo. Outro dia mesmo eu estava explicando a minha tia qual é a diferença de graduação e pós-graduação, porque tinha uma galera de uma outra universidade fazendo um censo por aqui e ela queria entender mais ou menos. E eu acho que esse é o caminho. Eu funciono enquanto ponte para ajudar e trazer recursos para que as pessoas não conheçam e para que elas consigam desenvolver também. Mas é isso, é só mais uma árvore nesse grande jardim que é importante como qualquer outra pessoa. Quando eu vou morar para Belém, né, que eu tenho esse acesso ao ensino superior, que eu fui aprovado no curso de serviço social,
né, o acesso também ao contato com novas pessoas, com outras lideranças de outras comunidades, de outros territórios. Isso também potencializou ainda mais os meus conhecimentos. Isso também fez com que eu pudesse ter acesso também a esse, eu posso falar, esse novo mundo, né? Um mundo de novos conhecimentos. E isso também contribuiu para que eu pudesse trazer novas coisas para dentro da comunidade, potencializar a nossa organização, né? Em 2019, quando a nossa comunidade passa por um momento de enfrentamento com um grande empreendimento, né, que até hoje ainda temos esse enfrentamento, e eu tendo esse contato com esses novos conhecimentos, eu pude coordenar aqui dentro da comunidade, né, um processo sobre a construção do nosso protocolo de consulta prévia. Então eu fui o coordenador, né, desse processo todo, estive à frente. Isso tudo se deu devido ao meu acesso ao ensino superior. A minha pesquisa é nesse sentido, dar mais importância para essa questão da pesca, um modo de fazer a pesca e tratar isso como um patrimônio que é próprio da comunidade e precisa ser valorizado. O nosso rio ele é um berçário de procriação de pescado. Aqui, nesse rio, ele é um berçário. Tem muitos lagos que o pescado ali entra para dentro, para os igarapés, para os lagos, para se procriar. Então, esse rio ele foi muito afetado pela hidrelétrica de Tucuruí. E tem um novo projeto que vai ser implementado, acredito, que já está sendo discutido a questão da compensação ambiental para as comunidades. Então, o meu estudo voltado para a questão da pesca é basicamente para estudar a pesca, a questão do saber fazer a pesca, do fazer os apetrechos e também a interferência desses empreendimentos que vêm afetando o nosso rio, desde a hidrelétrica e agora está chegando o derrocamento do rio Tocantins. E também pode servir esse estudo para a nossa educação, para o nosso ensino fundamental, o ensino médio, que ainda não tem uma discussão voltada para isso. E a gente, como quilombola, fazer essa discussão é muito importante, né? E levar essa discussão para a universidade, levar essa discussão para a escola, né? Aquilo que eu não tive no ensino fundamental e médio, né? A gente quer levar agora para a universidade, para o nosso ensino da nossa comunidade. E é nesse sentido que, até hoje, que eu estou no pós-doutorado em um projeto de gestão territorial quilombola, coordenado pela professora doutora Luciana Carvalho, onde nós trabalhamos não só com a gestão territorial quilombola, mas também com o patrimônio cultural quilombola, no patrimônio cultural natural de quilombos, onde nós estamos fazendo um inventário de referências culturais da castanha e também da coleta da copaíba, né, que são as atividades tradicionais quilombola muito importantes, mas que não são reconhecidas. Atualmente, eu estou cursando um estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet, do Rio de Janeiro. Então, minha pesquisa, os meus estudos, eles caminham nessa dupla direção. De um lado, uma coisa mais estrito senso, voltado para a Lagoa Santa, pensando a demarcação do território, da comunidade. E, por outro lado, pensando o processo de formação e de constituição dessas comunidades negras a nível de território do Baixo Sul, né, numa perspectiva histórica. E atrelado a isso, vem não só pensar, mas sobretudo contribuir com o debate sobre a educação escolar quilombola aqui no município de Ituberá, nas comunidades aqui do município, mas também nas comunidades do território. A gente está no território do Baixo Sul da Bahia, e é, dentre os territórios do estado, aquele que mais tem comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Passei 3 anos fazendo extensão em um grupo de pesquisa na UFPA, que é o ENAPAM, relacionado a ervas medicinais no território do Itacuruçá, que é composto por 3 comunidades. E a partir disso foi o que eu submeti para o mestrado para investigar mais a fundo sobre a utilização, o uso desse saber tradicional dentro das comunidades quilombolas do Itacuruçá. E aí colocar, através dele, investigar como ele pode ser traçado como
patrimônio cultural e material da comunidade, do povo quilombola. Então, a partir dessa inserção dentro da graduação, de uma especialização e da pós-graduação hoje, a gente consegue dar um suporte não só para a nossa comunidade, mas também para as comunidades dos nossos, que são tantas comunidades quilombolas que também precisam e que passam por esses mesmos enfrentamentos, que são com grandes empresários, fazendeiros e assim por diante. Foi a partir dessa inserção nos grupos de pesquisa que eu comecei a desenvolver pesquisa, porque a gente começa a perceber que nós também podemos fazer pesquisa do nosso jeito, com nossos conhecimentos. Depois da minha formação em serviço social, também depois do mestrado em serviço social, algumas portas se abriram para mim. Eu cheguei a trabalhar no INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no CR01, aqui de Belém. Eu passei 8 meses trabalhando na divisão de territórios quilombolas, que isso também me deu condições para contribuir com as comunidades quilombolas, né? Quando eu saí do INCRA, eu fui para Malungo, que é a coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombos do Pará, e hoje eu estou na Malungo, né? Estou enquanto captador de recursos, e tudo isso foi em decorrência desse processo que eu passei dentro da universidade. Sobre as políticas afirmativas, é importante situar que elas representam essa ruptura simbólica e estrutural no pacto de uma exclusão que, historicamente, ela definiu quem pode produzir conhecimento, não só no Brasil, mas de forma global. E nesse quem pode produzir conhecimento, nós, enquanto quilombolas, enquanto grupo étnicos, sempre ocupamos a posição de objeto de estudo. E aí nós estamos numa mudança paradigmática, que é nós ocuparmos esse lugar também de produtores de conhecimento. A política afirmativa é tão essencial para a vida de quilombolas, indígenas, pescadores, Sem essas políticas, pelo ensino que a gente tem desde a base em nossa comunidade, fica muito fragilizado o acesso à universidade. Elas não são concessões, elas vão se tornando essa expressão de uma justiça cognitiva. Então, o reconhecimento de que essa nossa produção intelectual quilombola, que antes era silenciada, faz parte também de um projeto que nós poderíamos falar de um novo projeto de uma nação brasileira, onde nós estamos sendo inseridos nessa universidade que é dita plural. Então, as políticas afirmativas voltadas para povos e comunidades tradicionais é muito importante nesse processo de ensino. Como eu falei, eu já avancei no estudo por processos de políticas afirmativas voltadas para povos e comunidades. Onde quer que a gente esteja, a gente está nessas trincheiras de luta, de construção, de direitos, e a gente também contar nós por nós, eu contar, que a gente passou muito tempo, as pessoas dizendo que era nós, até hoje ainda, diz que somos nós, então hoje eu digo muito, nós sobre nós, então o lema que é difundido hoje, para nós que somos dessas lutas, dessas comunidades, tá contando nossa história a partir de nós mesmos, Então, o reconhecimento de que essa nossa produção intelectual quilombola é uma forma de fortalecer o movimento, é uma forma de fortalecer as nossas lutas, porque a partir da nossa inserção na universidade, nós passamos a recontar a nossa história, que por muito tempo foi contada por outros. No primeiro semestre do doutorado, eu já sou bolsista, faço parte de um projeto